Amém. Graças ao nosso Deus. Boa noite aos irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma grande honra, né? Sinto-me honrado em trazer e receber esse convite de estar no púlpito desta noite, neste dia festivo, em 12 anos, né, de Igreja Espaço Vida. Eu lembro-me do momento em que o missionário Josafá, ele chegou a Piripiri para conhecer a cidade, escolher um local para começar. E nós, enquanto igreja, a PIB de Piripiri, né, cedeu o espaço, acolheu, né, na época, então começou ali pela gente, né? Então foi um momento muito bom. Até alguns irmãos dizem assim: por que o missionário Josafá não ficaria na PIB de Piripiri, né? Com aquela coisa, mas o objetivo dele era iniciar uma nova igreja, como de fato hoje, né, está aqui inserida neste local. Já há mais de 21 anos eu estou em Piripiri, servindo ali na PIB de Piripiri, e já por todas as, vamos dizer assim, todas as fases, né, da igreja, a gente serve ali desde o pequeno serviço até o púlpito, né? Isso tem sido uma grande honra e também uma grande responsabilidade, né? Digo responsabilidade no que diz respeito à palavra, né? A ministração da palavra é uma responsabilidade. Então, por isso, sinto-me honrado, mas também nos traz uma responsabilidade muito grande, tá bom? Sou casado, ali está a minha esposa, Maria Cristina, pedi para ficar de pé, se puder, né? Nós temos um filho, o Elias, que estava aqui pertinho de mim, foi para o culto infantil. Temos a irmã Beth, que é da nossa igreja também, ela é tia do pastor Rafael. Então, só gratidão por estar aqui e trazer, então, esta palavra, esta mensagem para a igreja. E eu espero que, assim como esta palavra chegou ao meu coração, chegue ao coração dos irmãos, né? Que o Espírito de Deus tenha essa liberdade. Então, 12 anos como igreja, nesta comunidade, com esse tema, vivendo a palavra, né? Ou vivendo na palavra. E aí, como extrair, né, desse tema, de forma bem prática, algumas lições que podem influenciar na vida da comunidade cristã, diante da crescente maldade no mundo, como bem já foi relatado aqui pelo pastor Rafael, né, nestes últimos dias. Então, nós vamos buscar alguns princípios, observando aqui a parte das Escrituras. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a parte final deste capítulo, do verso 10 em diante. Eu convido os irmãos, se puder, colocar de pé e vamos fazer esta leitura. 2 Timóteo 3, verso 10 nos diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra já foi cantada, lida e exposta, e pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender, a aplicar em nossos corações e principalmente colocarmos em prática em nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Como eu disse, isso é uma grande responsabilidade, e quando o irmão convidou para trazer a mensagem neste dia festivo, eu lembrei, eu disse assim, eita, os meus colegas do Prega a Palavra vão estar lá, vão estar me analisando. Como de fato tem muitos, então tenham misericórdia de mim. Então é uma carta, a segunda carta de Timóteo é endereçada pessoalmente a Timóteo, que era um aprendiz do apóstolo Paulo, no ministério pastoral, e que estava ali no exercício da função em uma cidade localizada na Ásia Menor, chamada de Éfeso. Esta era a cidade. Inclusive, há uma carta endereçada à igreja de Éfeso. E esta cidade greco-romana, tinha essa influência dessas culturas gregas e depois romanas, e isso influenciava diretamente também nos pensamentos, no conhecimento, na ciência e na igreja. E, diante disso, a liderança ela é encorajada pelo apóstolo Paulo, através do seu filho na fé, a enfrentar os falsos ensinos que estavam chegando à igreja, principalmente minando na liderança dela. Assim, alguns propósitos nós podemos tirar aqui desta carta, que é direcionada à igreja, não só a Timóteo, mas à igreja. Primeiro, que não era apenas para Timóteo, não era uma carta apenas para ele. Se olharmos o último verso dessa carta, ele vai nos dizer que a seguinte frase do apóstolo Paulo, o Senhor seja com seu espírito, porque ele se refere a Timóteo, e ele conclui, a graça seja com vocês. Ou seja, porque esta carta ela também deveria ser direcionada à igreja, e especificamente à liderança. E também havia uma preocupação com a integridade da mensagem do Evangelho, numa era de adversidade. Então, ao longo da carta, Paulo ele vai tratar sobre isso. No primeiro capítulo, verso 14, no terceiro capítulo, que é aqui também no verso 14, que a gente vai ver, e também havia uma confirmação do desejo de Paulo de que Timóteo o visitasse, lá na prisão. Paulo aqui já estava preso, na sua última prisão, já prestes a ser morto. Então ele estava em solidão e também havia sido abandonado por alguns companheiros. Ele relata isso nesta carta. Mas também há um encorajamento a Timóteo acerca dos desafios do ministério, usando aqui inclusive o próprio exemplo de Paulo. Paulo se utiliza do seu exemplo para superá-los na graça de Deus e na capacitação em Cristo. Em Cristo, além de transmitir isso à igreja. Também há uma perseverança do servo no Evangelho, a fim de alcançar a coroa da justiça. Então, Paulo também vai relatar isso, vai trazer esse encorajamento a Timóteo. E o apóstolo Paulo havia escrito anteriormente a Timóteo, explicando que a igreja local ele é um pedestal de sustentação da verdade de Deus. É o que ele diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a igreja ela é esse sustentáculo, essa coluna da verdade de Deus. Ele havia dito que o propósito da igreja local é a proclamação da verdade de Deus no mundo e que os líderes são a exposição da verdade de Deus na igreja, no sentido de que a liderança da igreja ela tinha que
expor isso, demonstrar isso na sua vida, na sua prática e defender o ensino e a doutrina, a verdade de Deus com a igreja e na igreja. Algumas características, né, dos últimos dias que ele faz aqui, quando ele inicia o capítulo 3, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou nesses últimos dias faz exatamente aqui a referência, né, de que o mal no mundo estava cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. E cada vez mais evolui. Cada vez mais é trazida à tona muitos males, como nessa primeira parte aqui do capítulo 3, ele vai relatar. E já foi lembrado aqui na liturgia do culto, na leitura que foi feita e a exposição do pastor Rafael. E a impiedade e o mundanismo estavam invadindo a igreja. A gente vê isso não só nesse cuidado que Paulo alerta aqui a Timóteo e o encoraja para isso, como também na carta direcionada à igreja de Éfeso, da qual Timóteo era pastor, também havia um minadouro do mal, né, com a liderança da igreja, com falsas doutrinas, com falsos mestres. Né? Então Paulo escreve esta carta como uma forma de encorajar Timóteo a cumprir a responsabilidade como líder da igreja, também através desses recursos essenciais que o ministro cristão deve ter, que são exatamente os dons dados por Deus e a graça dele. Os dons e a graça do Senhor. E o líder do povo de Deus deve almejar esse desenvolvimento, né, de um caráter, de uma conduta santa na vida daqueles que estão sob os seus cuidados. Então, o líder ele tem que se preocupar com sua conduta para que possa ter autoridade para conduzir aqueles que são liderados. E nós devemos buscar a edificação dos santos para que eles possam cumprir a sua função. Cada um de nós temos uma função na igreja. Isso ele descreve também neste texto, e principalmente aqui no final, quando nós lemos desta orientação acerca da autoridade das Escrituras, vai demonstrar como nós devemos proceder, né, como deve ser esse processo de orientação da igreja. Então, isso ocorre por meio da instrução fiel, da correção, da restauração e da orientação paciente. Né? Da orientação paciente. Se tem uma coisa que nós devemos ter paciência, é com gente. É com gente. Principalmente a liderança. Devemos conhecer a palavra, porque é ela que Deus usa para edificar o seu povo. É a palavra que edifica o seu povo. Devemos também conhecê-la, porque é através do nosso domínio da palavra que Deus nos domina e Ele também nos transforma a ponto de sermos exemplos naquilo que precisamos ser. Sermos exemplos. Assim, o capítulo 1, Paulo incentiva a fidelidade à palavra de Deus, ao dom que foi recebido, né, como ele relata a Timóteo. No capítulo 2, há uma chamada de prioridades da forma como Timóteo deveria ter como as características de um obreiro exemplar ou um obreiro aprovado. Trata disso. No capítulo 3, aqui há umas descrições do crescimento da maldade no mundo e as recomendações que Paulo dá a Timóteo. E no capítulo 4, ele continua as recomendações e finaliza com as saudações, e aqui há a despedida do apóstolo Paulo. Então, nesse texto que nós lemos, nós dividimos em 3 partes, e aqui vamos ver a primeira como o exemplo de Paulo e a conduta de Timóteo, dos versos de 10 a 13, onde nós podemos observar que Paulo diz, mas você, ou seja, uma contradição daquilo que ele havia dito acerca da maldade anteriormente no capítulo. Ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas
essas coisas o Senhor me livrou. Aqui podemos ver que o caráter e a conduta de Timóteo, no passado, ela contrastava, ou seja, ela era oposição fortemente aos falsos mestres, como é dito no início do capítulo 3, nessa primeira parte aí do 1 ao verso de número 9. Então a conduta de Timóteo era contrária a esses falsos mestres. Ele havia seguido integralmente o ministério e a vida de Paulo. O ministério de Paulo, porque ele havia acompanhado no seu ensino, na sua conduta pública e nos propósitos centrados em Cristo. Centrados em Cristo. E na vida de Paulo, ele segue os exemplos da fé, da paciência, do amor e da perseverança. Então, Paulo ele faz questão de elucidar isso de Timóteo. O fato de Deus ter livrado Paulo, talvez, de todas as suas perseguições, teria de certa forma que encorajado Timóteo a continuar seguindo o exemplo dele. É como se Timóteo olhasse para Paulo, visse as perseguições, visse os sofrimentos do ministério e dissesse que Deus, olhando para que Deus, a forma como Deus o livrou de todas aquelas situações, como ele diz, livrá-lo da boca do leão, e Timóteo olhasse e dissesse, vale a pena sofrer pelo ministério. Então, lembramos que em Romanos capítulo 8, nos versos 38 e 39, diz que o Senhor sempre resgata o seu povo, frequentemente da morte, às vezes por meio da morte. De qualquer forma, nada jamais os separa do seu amor. Nada separa o povo de Deus do seu amor. Nada separa. Agostinho de Hipona tem uma famosa frase, que é disseminada muito, inclusive aí nas mídias sociais, que diz, e eu gosto muito dessa frase: Senhor, é duro te servir, mas é impossível te deixar. É como se Timóteo olhasse para a vida de Paulo, visse o sofrimento dele, e disse assim, é duro te servir, mas é impossível te deixar, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Então Timóteo não deveria se deixar intimidar pelos oponentes e pelos problemas mencionados aí por Paulo no início do capítulo 3. Mas ele deveria refletir, seguir o ensino e o exemplo de Paulo, conforme ele trata. Ele foi apedrejado, ele foi tido como morto, mas em todas essas situações ele foi preservado e capacitado por Deus para continuar no ministério. E aí Timóteo diz, vale a pena. Dos versos de 12 e 13, nós olhamos nessa declaração de Paulo, quando ele diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Timóteo ele deveria perceber que, como todos os outros cristãos também deveriam, especialmente aqueles que são, eu diria, vítima das falsas doutrinas, que quando uma pessoa decide viver uma vida piedosa, eu diria, sofrer por Cristo, ele vai enfrentar perseguição. Se alguém decide ter uma vida piedosa, seguindo a Cristo, de fato, sofrerá perseguição. Com o seu compromisso de seguir a Cristo fielmente, o cristão define o curso da sua vida em oposição direta ao curso do sistema do mundo. É como se você entrasse na contramão. Já imagina uma via totalmente movimentada e você decide entrar na contramão. Aí é um negócio assim meio doido, louco. Mas o evangelho é loucura. É loucura. Então você tem que ir contramão mesmo. Se aquilo que o mundo diz, ouça o seu coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Mas você deve viver, todos os caminhos levam a Deus.
E Jesus disse que ele é o único caminho que leva a Deus. É o único. Então, assim, tudo aquilo que o mundo vai oferecer, né, por melhor que seja, as motivações não serão as mesmas da palavra do Senhor. Né? Não serão as mesmas da palavra do Senhor. Assim, o confronto e o conflito, eles se tornam inevitáveis. Confronto e conflito se tornam inevitáveis. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 10, Lucas 21, podemos ver isso em Atos 22. Então, alguns relatos dessa oposição, desse confronto acerca daqueles que devem viver piedosamente. Não iremos descobrir, não sei de fato quem escreveu isso, mas eu achei interessante. Não iremos descobrir completamente a tirania deste mundo até que nos livremos do seu jugo e, consequentemente, incorra na sua inimizade. Ou seja, quando alguém diz assim, eu sou cristão, tudo bem, hoje em dia todo mundo aceita que alguém é cristão, mas diga assim, eu sou conservador. Aí você vê muita gente se levantar. Né? Porque você incorre na inimizade. É como se você saísse do jugo daquilo que o mundo oferece. A maldade das pessoas, especialmente dos charlatões, dos impostores, aumentará com o passar do tempo. A gente tem visto isso. A igreja, né, como bem o pastor Rafael citou aqui no início do culto, quantas pessoas se dizem evangélicas no Brasil? Mas quantas de fato são crentes fiéis ao Senhor? Quantas de fato são? Então, a maldade, os impostores, os charlatões, irá de mal a pior. Eles não apenas enganarão os outros, mas também os seus pecados e os seus enganos estarão cada vez mais eles sendo enganados e enganando os outros, como Paulo vai citar isso no verso de número 13, no final. Assim nós podemos perceber que tal é a perversidade do pecado. Tal é a perversidade do pecado. Mas isso é até o momento em que Deus diz assim, chega. Aí ele julga isso. Alguns exemplos bem claros disso, à luz das Escrituras, podemos ver no dilúvio. A maldade chegou a um dia tão grande que Deus disse, vou acabar com isso. Vou começar de novo. Quem lembra também de Sodoma e Gomorra? A maldade chegou diante de Deus, Deus, vamos acabar com isso. Então chega um momento que Deus dá um basta. E a igreja do Senhor tem que estar preparada para isso. Tem que estar atenta a isso. Então, seguir a Jesus é tomar a cruz. Tomar a cruz. Conforme o próprio Cristo nos diz em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Mas Jesus exige de nós pegarmos a cruz para segui-lo. Quantos querem pegar a sua cruz? Quantos querem sofrer piedosamente? Quantos querem enfrentar as perseguições? Mas dizem que querem Deus, têm fé em Jesus. É isto que muitos que se dizem cristãos no mundo relatam. Nós vamos então para o segundo ponto, que é a importância da palavra de Deus na formação do cristão. Dos versos 14 e 15 nós podemos observar isso. Que diz assim, e aí Paulo direciona isso a Timóteo. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Em sua vida pessoal, Timóteo, ele deveria continuar a praticar as coisas que lhe haviam sido ensinadas. Paulo, então, pega exatamente a formação de Timóteo. Em vez dele se desviar para um caminho, para seguir o exemplo das pessoas más, Paulo acaba então aqui a direcionar de que ele deveria
fazer exatamente o contrário, não seguir o exemplo dos falsos mestres que ele cita, mas seguir o exemplo da forma como ele foi forjado, vamos dizer assim, como ele foi doutrinado pela mãe dele e pela avó. E pela avó. O estudo constante da palavra de Deus é a única ajuda que qualquer um de nós tem quando se trata de aderir à verdade. De aderir à verdade. E a conduta de Timóteo, ela surgiu daquilo que ele havia aprendido e se convencido. Havia aprendido e se convencido. Esperava-se que os pais judeus ensinassem a lei aos seus filhos a partir dos 5 anos de idade. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo, o seu pai, ele não é mencionado especificamente na carta, mas o próprio Paulo cita a forma como ele foi doutrinado, como ele foi ensinado pela mãe, e pela avó, pela mãe, a avó Lloyd, e pela mãe Eunice. E aqui nós lembramos de Deuteronômio capítulo 6, verso 7, que trata da instrução da criança andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Então parece que Timóteo ele foi forjado nisso, como judeu que era. O Salmo 71, verso 17, Salmo 78, versos 5 e 6. Então, conhecer as Escrituras desde a infância é a maior bênção que uma criança tem quando ela está na sua fase de crescimento. Conhecer as Escrituras. É o que diz Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, não vai esquecer. Por mais que ela venha se desviar, mais um dia ela vai se lembrar. Lá eu aprendi isso. Então o caráter dele vai ser de alguma forma forjado, lapidado pela palavra do Senhor. Então nós podemos observar que, embora Timóteo tivesse aprendido as Escrituras desde a sua juventude, a sua fé estava fundamentada na revelação divina, ou seja, nas sagradas Escrituras. E não era exatamente naqueles que lhe ensinaram a verdade, no caso de Lloyd, Eunice e do próprio apóstolo Paulo. A fé dele não estava forjada nas pessoas, mas nas sagradas Escrituras. Então não era nas pessoas. E é um erro em dar importância e lugar às pessoas ao invés de Deus em sua palavra. Como? Muitas vezes nós observamos que as pessoas, no seu desespero, colocam, baseiam a sua vida em outras pessoas. Tipo, o meu filho é a minha base. Se eu perder o meu filho, minha vida acabou. Meu esposo, se eu perder meu esposo, minha vida acabou. A minha mãe é a minha referência, o meu pai é a minha referência, é a minha base. Se eles se forem, minha vida acaba. Isso é um erro. Isso é um erro. Eu vi esta semana, ouvindo um recorte de uma jornalista, inclusive hoje ela é cristã, e quando ela disse que tinha 18 anos, ela perdeu a sua mãe. E ela disse que a mãe dela era a referência dela, era a base dela, e ela passou 6 meses em crise depressiva, zangada com Deus, porque Deus havia tirado a base dela. Ela disse que estava zangada, mas percebam o amor de Deus. Durante esses 6 meses, porque ela era sustentada pela mãe, e tudo vinha a partir da mãe. Mas dentre esses 6 meses, ela recebeu o amor, acolhimento, sustento de uma igreja. Ela foi abraçada por uma igreja. E ela conheceu o amor de Deus. E hoje ela entende que o amor de Deus, por meio da igreja, mostrou que Deus, a sua palavra, que deve ser o fundamento da vida cristã. Também nós podemos imaginar, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, se ela não for a nossa base, a nossa vida, ela passa rápida como um sopro, e a gente não tem direção. A gente não fica sem direção. A gente fica sem direção, na verdade.
Então, as convicções de Timóteo, elas se fortalecem porque a vida de Paulo havia respaldado também a verdade que Timóteo aprendera, né, não só dele, mas também da sua avó e da sua mãe. Então, o exemplo, né, de Paulo faz com que Timóteo tivesse convicção, realmente a palavra de Deus é assim. Então, eu vou fincar a minha fé, a minha vida na palavra, que é nela que eu tenho que me basear. Além disso, eram consistentes aqui os escritos sagrados de que ele conhecera durante toda a sua vida. Ele havia conhecido as sagradas escrituras do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E esses escritos inspirados transmitiram aqui também sabedoria que conduz à salvação pessoal do pecado, porque apontava também para Cristo Jesus. Portanto, também eram confiáveis. A palavra era confiável. E aí no versículo 15, Paulo diz, ele relembra isso, que que Timóteo deveria, né, no seu ministério, tanto presente como futuro, elucidar essa importância de se basear na própria palavra, daquilo que ele havia aprendido, que desde criança ele havia aprendido. Então, a ênfase de Paulo aqui no verso 15 estava na importância dela, ou seja, na vida de Timóteo, naquilo que ele havia aprendido. E a Escritura opera poderosamente no coração quando combinada com a fé em Jesus Cristo. Assim, uma pessoa, de fato, por porções pequenas da palavra de Deus, que ele vai sendo instruído, se ele simplesmente, só pela palavra, e isso não tiver a fé em Jesus, ele também não vai ter a sua salvação, não vai ser preparado para a salvação, porque Jesus é o único que salva. Você pode conhecer as Escrituras, pode ter muito conhecimento, ter sabedoria, mas se não tiver a fé em Jesus Cristo, isso não vai servir de muita coisa. Não vai servir de muita coisa. E aí nós temos a última parte do texto, que nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, no verso 16, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E aqui nós vemos a autoridade da palavra de Deus. O verso 16, aqui o contexto parece sugerir que Paulo tinha a Escritura como um todo em vista. Parece que ele está visualizando todo. Por quê? Porque Paulo estava aqui falando do Antigo Testamento, quando ele se refere no verso 15. No verso 15, naquilo que Timóteo foi instruído. E, sem dúvida, levou ele ao pensamento a trazer para o verso 16, porque o Novo Testamento que hoje nós conhecemos estava em formação. Estava em formação. Tanto é que Pedro vai lembrar que ele usava os escritos de Paulo. Então, o Novo Testamento estava em formação. Além disso, toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, ela é soprada. É isso que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Quando ele diz que homens de Deus escreveram, mas foram inspirados pelo Espírito do Senhor. Este fato, por si só, já deveria ser a razão adequada para que a gente pudesse proclamar a palavra. O simples fato da palavra ser inspirada já nos motiva a proclamá-la, a expandir o evangelho do Senhor. Ela não contém meramente a palavra de Deus, nem se torna a palavra de Deus em certas ocasiões. Ela não contém meramente, e também não se torna meramente a palavra. Ela é a palavra de Deus, a expressão da sua pessoa, ou seja, do seu coração, da sua mente, dos seus planos, da sua vontade. Está na palavra de Deus. Quando alguém diz assim, estou orando para que Deus me diga a sua vontade para a minha vida, é só ir para as Escrituras. É só ir para as Escrituras e Deus vai lhe falar ao coração. Portanto, as Sagradas Escrituras possuem autoridade divina.
possui autoridade divina. A palavra escritura significa escrita sagrada e se aplica a todos os escritos divinamente inspirados, tanto o Antigo como o Novo Testamento. A atividade divina de inspirar, a atividade humana de escrever são, em certo sentido aqui, complementares, como Pedro vai citar lá na sua segunda carta. Então, Deus é a origem daquilo que está nas Escrituras. Deus é a origem daquilo que está nas Escrituras. A Escritura, ela é útil, ou seja, ela é benéfica, portanto, Timóteo deveria usá-la em seu ministério. Ela é proveitosa, ou seja, para o ensino, fazendo com que os outros entendam a verdade de Deus. Ela é útil também para a repreensão, trazendo convicção do erro, quando há um desvio da verdade. Então, para a repreensão. E ela é útil para a correção, no sentido de que ela vai trazer restauração à verdade quando há um erro. Quando há um erro. E ela é apta para a educação na justiça, ou seja, a orientação. É tipo como educar as crianças nos caminhos para a vida correta, na verdade de Deus que é revelada nas Escrituras. Ou, como disse um certo escritor, a Escritura é útil para o ensino, ou seja, o que é certo, é útil para o ensino, o que é certo, a repreensão, o que é errado, a correção, ou como posso acertar, e o treinamento, é como eu posso permanecer no que é certo. Como posso permanecer no que é certo. E quando Paulo faz essa lista dessas instruções da palavra, ela não é uma lista seletiva. Aliás, é uma lista seletiva, ela não é exaustiva, das maneiras pelas quais as Escrituras elas são úteis. Quando nós olhamos também para Romanos capítulo 15, no verso de número 4, Paulo escreveu que Deus também deu as Escrituras para que as pessoas pudessem ter esperança. Para que elas pudessem ter esperança. O mundo está sem esperança. Se nós hoje vamos conversar com alguma pessoa que não conhece o Evangelho, ou alguém que já conhece o Evangelho, mas que está em pecado, e o seu pecado é público, notório, e essa pessoa conheceu as Escrituras, está em pecado, se você conversar, ele vai dizer que ele não tem esperança. Ele vai relatar totalmente desesperança. Mas se olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos que a esperança para o mundo é em Deus. É em Deus. Assim, nós podemos ver que as Escrituras elas são proveitosas para a doutrina, o que é certo, para a repreensão, o que não é certo, para a correção, ou seja, como se endireitar, e para a instrução na justiça, que é permanecer naquilo que é certo. Timothy Ward, que é no seu livro Teologia da Revelação, ele nos diz que a palavra de Deus é a sua ação, seu poder divino, ou seja, que a palavra de Deus é a presença ativa de Deus no mundo. A palavra de Deus ela é o próprio Deus em ação. Por isso que Isaías vai dizer que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela não volta vazia, ela faz aquilo que é o desejo do Senhor no coração daquele que a ouve. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, eu participei de um culto, alguém falou, rapaz, aquela mensagem era para fulano. Não, aquela mensagem era para você. Era para você. Se estamos aqui, essa mensagem é para nós. É para mim, é para você. Porque Deus, como bem foi relatado, Deus conduz a história. Então não é por acaso. Não é por acaso. Não é para fulano, é para você. Deixe o fulano com Deus. Nós temos essa, ou seja, a palavra de Deus é a ação, o poder divino, é a presença ativa de Deus no mundo. O verso 17 nos diz, portanto, que para que o homem, a finalidade aqui, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado
para toda boa obra. Porque as Escrituras, elas são úteis, tanto para o homem ou para a mulher de Deus. Nela tem tudo o que é essencial para cumprir o ministério, seja que ministério for dado a cada um de nós. Pedro vai falar isso na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 3, ele vai lembrar disso, que nós temos um ministério a cumprir e nas Escrituras nós encontramos o que é essencial. O título homem ou mulher de Deus aplica-se a qualquer pessoa que se compromete com Deus, especialmente aqueles que têm posições de supervisão espiritual. Porque Deus vai requerer de nós esta responsabilidade sobre aqueles que estão sob a nossa direção. Como o irmão falou no início, na minha apresentação, de estar à frente da igreja por muito tempo, mas havia outros irmãos que ajudavam a carregar o fardo. Eu digo para o nosso pastor Edson, que isso foi incrível. No dia que ele tomou posse, que eu cheguei em casa, me deu uma dor nas costas tão grande que eu tive que ir para o hospital 2 vezes. Eu disse para ele que eu estava com um fardo aqui e entreguei para ele. Aí a coluna endireitou, né? Eu tive que ir para o Tramol, né? 2 dias. Até hoje, nunca mais voltou essa dor, não sei porquê. Então, é como se Deus estava dando uma mensagem ali. Mas, assim, Deus, Ele nos prepara, Ele nos dá aquilo que é essencial nas Escrituras para conduzir aqueles que estão sob nossa direção, nossa supervisão espiritual. Então, todos nós somos plenamente capazes, no sentido de estarmos completos, preenchidos, equipados com todas as ferramentas essenciais que nós necessitamos para fazer toda a boa obra. Toda boa obra. Então, toda boa obra é o objetivo final de nossas vidas na terra. Paulo também fala isso à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, verso 10. Ou seja, o domínio e o uso das Escrituras são apenas um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. Deus não nos deu a Bíblia apenas para satisfazer a nossa curiosidade, conhecer as histórias, mas para nos capacitar a ajudar as outras pessoas, principalmente espiritual. O mundo está necessitando de restauração espiritual. O cristão deve estudar as Escrituras para se tornar útil a Deus e aos seus semelhantes. Deve estudar não simples e unicamente para salvar a sua própria alma, mas para que Deus o use para ajudar a salvar as almas e confortar a vida dos outros. Quantas pessoas chegam a nós e apenas para ouvir, ou para ser ouvido. A gente chega carregado, olha, aconteceu isso comigo, tal, eu estou assim, assado. E aí você vai com as Sagradas Escrituras, apresenta o Evangelho e aquela pessoa, de certa forma, recebe a esperança no sentido de que ela é impactada porque ela precisa melhorar na sua posição enquanto pecadora, mas ela recebe o alento do Senhor. Ela é acolhida pelo Senhor. E espera-se que o Senhor, por meio do seu Espírito, faça a obra no coração. Então, temos que estar preparados para qualquer um que pergunte a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 nos diz isso, que temos que estar preparados para qualquer um que pergunte a razão da esperança que há em nós. E o valor dessa verdade que nós vimos aqui nos versos 16 e 17, ela é inquestionável, quando nós olhamos que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. É inquestionável o valor desta declaração. A fidelidade à palavra de Deus é essencial para que a igreja cumpra o seu propósito de espalhar a verdade no mundo. Podemos então resumir tudo isso, de que o ensino e o aprendizado das Escrituras ou das Sagradas Letras
são a base para vencer os sofrimentos causados pelas perseguições do mundo que resiste à autoridade da palavra de Deus. O ensino e aprendizado das Sagradas Escrituras são a base para vencer os sofrimentos causados pelas perseguições do mundo que resiste à autoridade da palavra de Deus. Assim, para resistir ao mundo, para resistir aos falsos ensinos, a própria palavra encarnada nos disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 nos relata isso. Aquele que é a palavra se fez carne, habitou entre nós, conforme João 1,14, nos dá o maior exemplo do sofrimento da sua causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Este que era prometido pelo próprio Pai, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15, que levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, conforme Isaías 53. Ele foi morto, foi ressurreto, mas ele voltará para julgar este mundo. Ele voltará para julgar este mundo. Para os fiéis, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado antes da fundação do mundo. Para os maus e falsos mestres dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Conforme está em Mateus 25, versos 34 e 41. Então, de qual lado você está? De qual lado? Podemos, então, finalizar com algumas aplicações nesta palavra. Primeiro, que neste mundo cada vez mais hostil à igreja, é fundamental que os cristãos se apeguem à palavra de Deus. Se apeguem à palavra de Deus. Segundo, deseje a palavra de Deus como um tesouro precioso, como um alimento diário fino. É o que nos diz o Salmo 19, verso 10. Que ela tem mais valor do que o ouro puro. E ela é mais desejável do que o mel, que cai dos favos. Terceiro, purifique a sua vida com a busca constante da palavra do Senhor, conforme foi lido aqui na liturgia, o Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E o verso 11 também nos diz, que guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Portanto, medite na palavra de dia e de noite para prosperar nos caminhos do Senhor, conforme o Salmo 1 e Josué 1:8. Portanto, a Escritura é a nossa fonte de sabedoria e orientação, e é através dela que podemos viver de acordo com a vontade de Deus, que possamos seguir o exemplo de Paulo e de Timóteo, e que a Escritura seja a nossa guia, a nossa força nesses últimos dias, e que a Igreja Espaço Vida seja luz do Senhor nesta cidade, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe fortemente a igreja. Pastor.